Alô, ouvintes da Rádio Fraternidade, ouvintes da Rede Amigo Espírita, o nosso boa tarde, o nosso boa noite, o nosso bom dia para aqueles que nos sintonizam através da internet. Nós sabemos que temos a questão do fuso horário. Em alguns países é boa noite, em outros é boa tarde, em outros é bom dia. E nós estamos aqui na cidade de Franca, estado de São Paulo, cobrindo o 15º Congresso Espírita, promovido pela USE. Estamos falando aqui diretamente da sala de imprensa, onde nós iremos participar de uma entrevista com a professora Heloísa Pires. O coordenador de comunicação social deste congresso é o nosso irmão Aparecido Orlando. Para ele, nós entregamos o microfone da Web Rádio Fraternidade e da Rede Amigo Espírita. Boa tarde a todos. Em mais uma atividade da assessoria de imprensa do 15º Congresso Estadual de Espiritismo. Nessa oportunidade nós convidamos a professora, nossa querida Heloísa Pires, a estar conosco aqui e teremos a oportunidade de ouvir as respostas da Heloísa em função das perguntas que os nossos amigos da Web Rádio Fraternidade e da Rede Amigo Espírita vão fazer. Então, com a palavra, o seu Hélio, da Web Rádio Fraternidade, para a primeira pergunta. Para início de conversa, professora Heloísa, o que a senhora poderia dizer de Heloísa Pires, na palavra de Heloísa Pires? Obrigada. Boa tarde a todos que nos assistem, a todos que nos ouvem. Heloísa Pires é apenas um elemento. Somos substituíveis. Somos só temos mais direito de ser ouvidos na medida em que divulgamos a doutrina espírita. Importante a divulgação da doutrina espírita. Nós, operários, com boa vontade, num trabalho de divulgação dos ensinamentos de Jesus e Kardec, nada somos quando inventamos de inovar, renovar, enxertar, dizer que Kardec está superado. Só nos situamos num lugar melhor quando caminhamos olhando a bússola de Jesus e o caminho indicado por Kardec e a equipe do Espírito de Verdade. Nós temos aqui um pedido do nosso diretor, Rubens de Castro, que nos acompanha lá de Uberlândia, Minas Gerais. Que bom. Ele pede a senhora para falar sobre a Fundação Maria Virgínia e J. Herculano Pires e sobre o seu objetivo. Certo. A Fundação é uma criação dos meus irmãos, do Molina, que é mesmo que um irmão, é uma homenagem à minha mãe e meu pai. Estes realmente espíritos nobres, Herculano um grande missionário, que tem um papel importante na publicação de livros, na compreensão da importância de Kardec, na fidelidade a Kardec e Jesus. Fica situada na rua Doutor Bacelar, na capital de São Paulo, Vila Mariana, e lá encontramos todas as informações sobre Herculano. Os diplomas, sua vida acadêmica, era a casa onde nós vivemos, era a casa onde funcionou durante muitos anos o Centro de Herculano Pires. É muito importante, e ainda tem o depósito da Paideia. Livros de Herculano que não são encontrados, lá conseguimos encontrá-los. O nosso diretor ainda faz outra pergunta. Herculano Pires, diz ele, realizou um trabalho muito interessante na radiofonia. Programa No Limiar do Amanhã, inclusive com uma entrevista histórica com o médium Francisco Cândido Xavier. Ele pede a senhora para falar um pouco desse trabalho e que, ao que parece, faz parte do acervo recuperado pela Fundação e disponibilizado no site da instituição. Isso. Herculano e Francisco Cândido Xavier eram amigos, se respeitavam. Várias vezes Herculano Pires veio em defesa de Chico Xavier. Por exemplo, quando o Chico recebeu um prêmio, não queriam que Chico fosse recebê-lo, um prêmio de cidadania, misturando o respeito a Chico com política. Herculano defendeu o mérito, o direito de Chico de receber aquele prêmio, como cidadão especial
trabalhador do planeta Terra. Com Chico, Herculano tem vários livros. Tem entrevistas na rádio e tem ainda um artigo maravilhoso na revista Planeta, onde ele mostra a superioridade, o amor, a dedicação de Chico Xavier à doutrina espírita, a capacidade de sublimação da sexualidade nas formas do planeta Terra, a capacidade de, através da humildade, manter uma ligação direta com o plano espiritual superior. Dois grandes amigos, dois espíritos nobres, dois idealistas que se encontraram na Terra e realizaram sua tarefa. Para mim, espíritos completistas. Aliás, professora Heloísa Pires, a Web Rádio Fraternidade gostaria de obter a sua autorização para veicular esse material na grade da nossa programação. E o nosso diretor, Rubens de Castro, pergunta se isso será possível. Nada é nosso. Fico muito feliz quando acham alguma coisa importante e querem divulgar. Divulguem. Não vendo meus livros, são da editora, não faço propaganda minha. Heloísa é apenas uma operária entre centenas, a maioria nos bastidores, como nesse trabalho magnífico da USE. Bom, Rubens, então está aí a resposta da professora Heloísa. E para não ficar apenas eu perguntando, eu vou passar o microfone da Web Rádio Fraternidade para o nosso amigo José Aparecido, da Rede Amigo Espírita, que além do áudio, ele está jogando a imagem para todo o planeta Terra. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde. Um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Nessa breve momento de algumas perguntas. Temos aqui a nossa companheira, a Magali Bischoff, da TV Mundo Maior, nos enviou duas perguntas. Ela diz assim: Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Qual a importância das escolas espíritas no processo de conhecimento da verdade proclamada por Jesus e a vivência dos seus ensinos? Jesus foi o espírito mais nobre que veio à Terra, o modelo de homem ideal, e a grandeza de Jesus está ainda na sua vivência, na sua exemplificação. Ele fez questão de vestir um corpo de carne, igual ao nosso, semelhante ao nosso. A grandeza de Jesus, diz a Gênese de Kardec, e no capítulo Jesus, Milagres e Profecias, está na sua superioridade espiritual, que produzia um perispírito da mais alta qualidade, um corpo energético nunca antes nem depois visto no planeta Terra. Jesus dominava completamente o mundo à sua volta, o seu corpo físico, e agia sobre o próximo, auxiliando-os, induzindo-os ao crescimento, à prática do bem e evolução. Modificou Paulo de Tarso, modificou Madalena, e suas sementes luminosas continuam brotando em nossos corações e nos modificando para melhor. Temos mais uma da Magali também. Qual a importância da prática da pedagogia espírita estabelecida por José Herculano Pires, seu pai, nas escolas tradicionais e nas casas espíritas? Vemos no mundo atual que a educação falhou. Não existe educação, existe apenas instrução. É necessário, diz Kardec em Leis Morais, Lei do Trabalho, uma educação que modifique o caráter. É necessário, diz Daniel Goleman, que não é espírita, em QI versus QE, uma educação que equilibre as emoções. Os jovens se entregam às drogas várias, inclusive ao álcool, estão, como diz Leon Denis, como cadáveres pálidos em seus bancos escolares, completamente desanimados. Só aqueles que têm uma visão espiritual, só aqueles que têm uma visão dilatada, não uma visão fechada, só aqueles que compreendem a vida além do túmulo conseguem sobreviver, crescer num mundo que tornamos imensamente difícil, mas que transformaremos, tal é a lei, num mundo de regeneração, num mundo de paz e amor. Professora, como a senhora vê a proliferação de livros
que invadem as livrarias espíritas e feiras de livros espíritas em todo o Brasil, nem sempre em consonância com os princípios da codificação kardeciana. Ainda aí falta educação espírita. Quando a maioria dos espíritas realmente se educarem nos livros básicos de Kardec, conseguirão selecionar os livros bons dos livros com ideias bizarras, os verdadeiros médiuns daqueles que são mais obsedados do que médiuns. E cabe às casas espíritas assumirem uma atitude firme, fazendo com que os mais necessitados sejam isolados, para não repetirmos com o espiritismo o que fizemos com o cristianismo. Colocamos enxertos vários na fonte magnífica cristalina, perturbamos os ensinamentos de Jesus de Nazaré, impedimos o nosso crescimento espiritual e o crescimento dos nossos irmãos. Não podemos repetir este ato indigno, este ato onde colocamos interesses pessoais transitórios acima da verdade, acima das amizades, acima dos nossos interesses pessoais, porque a vida é curta, em breve estaremos na verdadeira vida, no mundo espiritual, e aqueles que chegarem em boas condições serão os que respeitarem a doutrina espírita, ressurreição do cristianismo. E qual a recomendação que a nossa querida irmã faz para aqueles que escrevem ou recebem mensagens oriundas do mundo espiritual? Eu lembraria com os nossos irmãos franciscanos: irmãos, lembrem-se da morte. Vocês pensam que estão iludindo, mas na realidade estão se iludindo. Vocês pensam que estão enganando, mas na realidade estão se enganando. Porque amanhã ou depois vocês terão que dar conta dos seus atos no mundo espiritual. E muitos chorarão, porque Deus não julga nem condena, lembra Herculano Pires, em concepção existencial de Deus, mas é o próprio ser que se julga. E inflexível, em geral se julga com muito rigor e sofre. Heloísa, a dificuldade para a prática daquilo que o Evangelho ensina e o Espiritismo confirma estaria, entre outras coisas, em nossa religiosidade? Em nossa falta de religiosidade, em nossa incompreensão da religiosidade, na deturpação da nossa religiosidade. Nascemos luzes, filhos da luz, como diz Herculano em Revisão do Cristianismo. Não somos filhos do pecado e da dor, somos filhos da luz. E temos em nós a marca de Deus, a constituição divina, o desejo de transcendência, de dominar nossas paixões inferiores. Mas deturpamos nossa religiosidade. Para nós, Deus ainda é o Yahvé cruel, rancoroso, que condena, que não apoia. E para nós, de outras vezes, somos o centro do universo. Para nós, de outras vezes, continuamos a girar em torno de nós mesmos, não compreendendo que a finalidade da encarnação é o desenvolvimento moral, o desenvolvimento do amar ao próximo como a si mesmo. E qual a diferença entre religiosidade ensinada pela doutrina espírita e a que é praticada por nós há milênios? Nós, muitas vezes, fazemos do espiritismo uma doutrina materialista. Parece que os espíritas estão mais amarrados às práticas exteriores, a lutas por cargos, a preocupação em construir grandes centros, como outrora construímos os grandes templos, e esquecendo-se que o espiritismo é uma modificação interior, é uma introdução, interjeição dos ensinamentos de Jesus em nossos corações. Reconhece-se o verdadeiro espírita, diz Kardec, pela transformação moral. Reconhece-se quando há aprendizagem, diz Piaget, pela mudança de comportamento. Está na hora de aprendermos o que é o espiritismo. Professor, uma pergunta muito pessoal, certo? A senhora deve ter herdado muita coisa positiva de seu pai, o professor Herculano Pires, um dos espíritas mais brilhantes que esteve dentro do movimento espírita brasileiro e também do estado de São Paulo. A senhora poderia dizer qual foi
que de mais positivo a senhora recebeu do professor Herculano Pires para a sua formação? Amo esse espírito, meu pai, meu mestre, meu irmão. Amo esse espírito, minha mãe, minha mestra, minha irmã. Um casal magnífico, mas o que eu mais aprendi com eles foi a humildade, a alegria, a coragem perante as provas, a superação das nossas dificuldades através da prece, da ligação com o plano espiritual superior. Com o Herculano aprendi que verdadeiro sábio, como dizia Sócrates, é aquele que sabe que nada sabe. Com Herculano e Virgínia aprendi que ninguém é insubstituível. Com Herculano e Virgínia aprendi que não nascemos para conquistar aplausos ou para nos divulgarmos através de fotos, de santinhos, de livros. Que nascemos para servir e crescer espiritualmente, à semelhança dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Reapresentados por Paulo, por Lucas, por Kardec, por São Francisco de Assis e tantos espíritas que aprenderam a finalidade da reencarnação. E que avaliação a senhora faz de seu trabalho no campo da divulgação doutrinária? Não gosto de falar no meu trabalho. Eu brinco que em outras encarnações eu devo ter sido muito tola. Agora sei que eu sou apenas uma pequena formiga, é aquele passarinho que leva uma gotinha de água para apagar um incêndio. Sozinho de nada vale, mas é a união de esforços, e a reunião de esforços, as várias gotinhas d'água, as várias formigas, que conseguimos demonstrar de alguma forma o que o Espiritismo faz por nós. Dê-nos uma dica para que os nossos estudos sejam cada vez mais abrangentes, possibilitando o entendimento dos conceitos profundos que Allan Kardec nos trouxe. Eu aprendi que é muito eficiente estudar em grupos, em equipes, porque cada um foca num detalhe. E todos se auxiliam a que nenhum caia na tentação de dizer bobagens e enxertar ideias pessoais nos ensinamentos do mestre de Lyon, Kardec. E aprendi também a primeiro estudar, ler, reler os livros básicos de Kardec, os livros psicografados por Chico Xavier, os livros de José Herculano Pires, de Olindo Amorim, Leon Denis, deixando os novidadeiros longe da minha vida. Às vezes eu os leio para compreender ou tentar entender como podem dizer tanta besteira. Fico triste, oro por eles, sei que amanhã, se eles realmente desejarem, poderão crescer mais do que eu mesma. Mas no momento atual, prefiro ficar com Ivone Pereira, Chico Xavier, Herculano Pires e outros que já demonstraram a que vieram, para divulgar Kardec. A grande maioria dos espíritas já compreendeu a base filosófica de Kardec. O que nos falta para que pratiquemos? Quando realmente compreendermos, como diz Piaget, como diz Kardec, praticaremos. Ainda nos falta compreender a grandeza desta verdade libertadora. Outro dia eu recebi um livro de um amigo, não vou falar o nome, um amigo querido, que andava comigo em uma azote pelo interior, mostrando o aspecto religioso do Espiritismo, e ele comparava o Espiritismo com a teosofia. Herculano foi teosofista até os 19 anos. Mudou de ideia quando leu a besteira dos cascões astrais de Helena Blavatsky, que dizia que o espírito, quando desencarnava, pegava cascões astrais soltos no éter e se vestia, enganando o povo. Então Herculano diz, não é o que eu queria. Amo Helena, mas o espiritismo, no trabalho do mestre de Leon Kardec, é racional, é impecável, é a verdade. Eu volto à questão das avaliações. Eu gosto disso, sabe? Claro, cada um. É personalidade. Eu vou ser avaliado um dia, né, professora? Você é que vai se avaliar. E vai se avaliar bem. Que avaliação a senhora faz do movimento espírita brasileiro, desde a época de atuação do professor Herculano Pires até agora? Herculano Pires faz falta.
pela coragem, pela força da palavra, muitas vezes criticado. Mas ai da doutrina espírita se Herculano não viesse tantas vezes com toda a força da sua palavra e de sua ação para deter confusões como a adulteração dos evangelhos, o corpo fluídico de Jesus, besteiras que teriam sido enxertadas na doutrina espírita. Herculano Pires faz falta. Mas agora temos que aprender a agir em equipes. Um só não dá conta de tantos enxertos espúrios, de tantas ideias bizarras, de pessoas que amamos como seres humanos, que respeitamos como seres humanos, mas que como espíritas estão um pouco confusos. E que avaliação a senhora faz, eu diria, como a senhora vê a realização de congressos, como esse que está sendo realizado aqui na cidade de Franca, estado de São Paulo, pela USE Paulista? Indispensável. Amo a USE, gosto da USE pelo espírito democrático. Não é um centro, são vários centros reunidos trabalhando em favor da divulgação do espiritismo. E esse congresso está lindo. Além da troca energética entre encarnados e desencarnados, do reencontro de amigos, Kardec é homenageado. Dr. Tomás Novellino, Dona Aparecida, José Herculano Pires, é um respeito àqueles que contribuíram para o Espiritismo chegar onde está. Agora, cuidado, o Espiritismo hoje é glorificado, o Espiritismo é respeitado. As próprias televisões apresentam sempre um espírito comunicante. Solem Ache, o grande escritor judeu, fala que enquanto o cristianismo foi perseguido, ele brilhou intensamente. Enquanto o cristianismo foi perseguido, a verdade era maior. Paulo lutava contra Tiago, que queria ideias judaizantes. Paulo era firme, Paulo não deixava fácil, tem aí suas epístolas puxando a orelha. Mas, diz Solem Ache, quando o cristianismo foi glorificado, endeusado, aí houve a decadência. Aí as grandes confusões se fizeram presentes. Não, com os médiuns e com a divulgação do espiritismo, tenhamos cuidado. Os últimos convidados da parábola do festim de núpcias, nós espíritas, temos a obrigação de fazer a fonte cristalina se manter íntegra, brilhante, porque o espiritismo é maior do que qualquer um de nós. A senhora tocou no assunto de divulgação espírita. Na ótica da senhora, o que a senhora acha do que está acontecendo no momento, essa expansão de divulgação espírita através da web, né? E, inclusive, tem até uma oficina sobre isso aqui no Congresso. E a senhora acha que isso está sendo bom? Se está tendo algo ainda que está meio confuso? Fale sobre isso. As confusões aparecem, é natural, sobretudo nesse momento do planeta Terra. Mas não existe outra forma de divulgar. Neste mundo dinâmico, tão dinâmico que a mídia coloca todo mundo a par dos mesmos conhecimentos. E tem coisas lindas na divulgação do espiritismo, pela rádio, pela televisão, pela internet, indivíduos que realmente conseguem, com eficiência, chegar a todas as mentes e todos os corações. Cabe à USE, à FEB, à FESP um controle, uma seleção no sentido não de cortar, mas de indicar para os seus adeptos os melhores programas. E sempre trabalhar através de congressos para refletirmos sobre a verdade, impedindo confusões. Muito bem. Agora, o que fazer para vencer e dominar situações que colocam em risco a nossa integridade física, moral e espiritual? Orar e agir. Que o pensamento e auxílio do plano espiritual se faça presente através da ação. Jesus é um exemplo de ação. Palavras firmes, ação contínua. Ai de vós, sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Defendeu a mulher adúltera, não permitindo que fosse apedrejada. Nós temos que aprender com Jesus a coragem na fé. Nós temos que aprender com Jesus, com Joana d'Arc, com Paulo de Tarso, tantas vezes apedrejado, que este corpo perecível, respeitado, amado, vai virar pó.
e que nós continuaremos inteligências imorais do universo. Somos mais importantes que qualquer coisa de material que existe no planeta Terra, porque somos luzes, disse Jesus, sois Deus e sois luzes, sois o sal da terra, e vamos salgá-la. Professora Heloísa Pires, além das oficinas que já estão sendo desenvolvidas neste congresso, falando sobre comunicação social através da web e outros meios também de comunicação, nós temos oficinas sobre evangelho no lar, né? Nós temos outras ferramentas como o teatro, né? Ensinando peças espíritas, nós temos as palestras musicadas, o cinema ultimamente divulgou a obra de Chico Xavier através dos filmes Nosso Lar, Chico Xavier e As Mães de Chico e outros como Bezerra de Menezes e o Filme dos Espíritos. Este último filme deu uma visão mais ou menos assim, geral do que seja o Livro dos Espíritos, mas nós verificamos que obras como o Livro dos Médiuns, que é uma obra técnica, o Céu e o Inferno e a Gênese são pouco divulgadas para aquele público que não frequenta os centros espíritas. O que deve ser feito, professora Heloísa, para que o conteúdo dessas obras chegue ao grande público que não frequenta as reuniões doutrinárias do Espiritismo? Através das palestras, temos que apresentar esses livros. Por exemplo, quem não gosta de ler as histórias lindas do céu e inferno? Indivíduos pensam que ali vão, como a Divina Comédia de Dante, que é belíssima, mas vão apresentar espíritos em sofrimento? Não. Apresenta os sofredores, mas numa forma suave, sendo auxiliado pelas preces da Sociedade Espírita de Paris. E apresenta os espíritos felizes, Sanson, Felipe Samuel, Condessa Paula, como eles viviam, como desencarnaram, como estão no mundo espiritual. E Kardec fala com propriedade: morremos como vivemos, suavemente aos arrancos, conforme nos comportamos mais apegados, escravizados ao barro da terra ou mais livres. Então é um convite a nos libertarmos. Apenas explicando, a Gênese é belíssima. A Gênese fala da presença de Deus em nossas vidas, por exemplo, no capítulo Uranografia, estamos mergulhados na energia cósmica, no pensamento de Deus, no hausto divino. E através desta compreensão, a grandeza da doutrina espírita se faz presente em todos os livros. Qual a colaboração da doutrina espírita para a nossa renovação interior? Qual? Qual a colaboração da doutrina espírita para a nossa renovação interior? Olha, eu não acredito, existem outros caminhos, mas tão intensos, todos os caminhos conduzem a Deus. O budismo, a Sechunoye, todos, mas com a intensidade da doutrina espírita eu ainda não achei. Graças à chave da reencarnação, graças à apresentação da grande família humana que somos no planeta Terra, graças à apresentação do poder de nosso pensamento, temos dentro de nós uma usina transformadora. Começamos fortificando-nos espiritual, moralmente e fisicamente e continuamos emitindo, como disseram os pesquisadores de Kirov, braços ectoplásmicos que, na visão espírita, podem auxiliar o próximo e o planeta Terra na modificação para melhor da ambiência espiritual da Terra. Ah, se os espíritas entendessem a doutrina espírita, outra seria a história do nosso planeta. Mas chegaremos lá. Seria a pressão dos desencarnados um empecilho absoluto ao nosso progresso? Não. Talvez nós também impeçamos o desenvolvimento dos desencarnados. Não existe obsessores se nós não permitirmos. Os obsessores são apenas nossos colegas de trabalho de outras encarnações. Quem pensa bem, quem ama o próximo, quem ajuda o próximo, se liga àqueles que pensam bem e se fortifica no bem. Agora nós, durante os séculos, habituamos-nos a pensar de forma, sobe o pensamento, desce. Nessa hora nos ligamos a pensamentos de desequilibrados, tanto quanto nós mesmos. Dize-me com quem andas e te direi quem és.
Temos que fazer novos hábitos, novos condicionamentos, como lembra o querido André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Como o cão de Pavlov salivava quando ouvia a campainha que lhe traria carne, nós salivamos perante alguns estímulos do planeta Terra. Alguns indivíduos salivam perante o poder, outros perante o dinheiro, outros perante outros estímulos. Temos que aprender a nos comportarmos à luz da razão. Por que, diz Kardec em A Gênese? As paixões são um cavalo desgovernado e que tem que ser domado pela razão. Qual a visão do amor, da felicidade e do respeito pelo próximo nos dias de hoje? O amor verdadeiro, exemplificado por Jesus de Nazaré, gera o respeito ao próximo. O amor verdadeiro se dilata além das fronteiras do lar. Hoje no Peixinho contou da irmã Dulce, que viu um mendigo e que se colocava e sentia a dor do mendigo. E que pedia a Peixinho que tratasse do mendigo como a trataria. É esse amor ensinado por Jesus que temos que desenvolver. O amor, diz Herculano Pires no livro Pesquisa sobre o Amor, é o clarim que desperta o ser. O amor é a base da família. O amor é a capacidade de amarmos ao próximo depois de nos respeitarmos e nos amarmos. O amor é encarnado em Jesus de Nazaré. Nos seus pais, Maria de Nazaré e José, indivíduos maravilhosos que vieram à Terra para nos ensinar o verdadeiro amor. Boa tarde, eu sou Helena Haddad, do Correio Boa tarde. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Grande professora Heloísa Pires, grande divulgadora da doutrina. 1,64 m. Só um pouquinho. Muito bem. Prazer estar com você, saber que nós vamos ter um prazer maior ainda de ver sua palestra mais tarde. Esperemos para... Mas, lembrando Herculano, que grande professor, grande filósofo, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Heloísa, para ver se ela consegue me esclarecer e me responder como divulgadora, né? Heloísa, a gente percebe hoje no movimento espírita vários médiuns, vários livros saindo com ideias diferentes de OVNIs, de extraterrestres, de fim do mundo em 2012, em 2019, enfim. O que você está achando disso em função da divulgação do que é realmente o Espiritismo? A gente está conseguindo atingir o público no sentido de passar as bases do Espiritismo e não a fantasia? O que é que você está achando do movimento espírita hoje em função dos médiuns, em função da divulgação da doutrina? Eu acho que muitos médiuns novidadeiros, com ideias bizarras, como, por exemplo, reencarnação em qualquer parte, outros com o fim da Terra será em 2019, precisariam entrar em tratamento espiritual e psiquiátrico. Seria muito importante que eles se tratassem, porque são pessoas boas, alguns com boas intenções, mas desconhecem o que é o Espiritismo. Não compreende a grandeza dessa doutrina libertadora. Teriam que se atualizar, se reeducar à luz da doutrina espírita. O mundo está num estado de conturbação incrível. Em todas as profissões, em todas as expressões religiosas, a confusão está aí. As igrejas cresceram como tiririca. Igrejas confusas, igrejas que não fazem o religare. O meio espírita não podia ficar fora disso. Somos humanos, habitantes da terra, somos irmãos. Então, dentro do meio espírita também explode a ignorância, o interesse pessoal, o comércio, como outrora no cristianismo, quando deturpamos, confundimos, e temos que conviver com esses nossos irmãos, mas tentando colocá-los nos devidos lugares, não os endeusando, não trazendo para apresentar a doutrina espírita, colocando-os num verdadeiro tratamento de vibração, de amor, e ensinando os espíritas a refletirem,
a lerem Kardec, compreenderem Kardec e selecionarem. Ideias bizarras, besteiras, não se encontram nos livros de Kardec, deixa para fora. E a esses irmãos convida-se, é como disse o rei da Espanha, que agora fez um papelão, mas naquele dia brilhou: cala-te, irmão, vai estudar a doutrina, depois você volta em melhor condição. É que, Heloísa, você me desculpa, essas ideias vêm em nome de outras pessoas, isso que eu queria perguntar. Então, uma vez vem em nome de Chico, em nome de Herculano, em nome de Deolindo Amorim. Onde está? Pergunta para ele, está gravado? Está em algum livro? Não registrou, dançou, não interessa, não quando tem vivos. Prova. Só se aceita aquilo que já existia quando o indivíduo era vivo. Porque agora, Chico disse, mas quando Chico disse? E disse para pessoas que estavam afastadas da casa de Chico há 10, 15 anos? Que história é essa? E disse só para essa pessoa que estava afastada da casa de Chico e não disse para aqueles que estavam ao lado do Chico, como Nena Galves, Francisco Galves e tantos outros espíritos? Onde estava Chico para dizer essa besteira? Então temos que usar a razão, selecionar, porque a doutrina espírita está acima de todos nós, merece respeito. Aqueles que não respeitarem a doutrina espírita terão que retornar, eles mesmos sentirão essa necessidade em condições mais difíceis. Você, como educadora e como espírita, você acha que o grande desafio agora seria retornarmos às bases de Kardec? É lógico. O grande desafio agora é entendermos, mas entendermos dentro do coração e do pensamento a importância de Jesus no planeta Terra. A importância de Kardec como a ressurreição dos ensinamentos de Jesus na Terra. Parece que muitos espíritas não entendem. Não entende que a finalidade do Espiritismo não é apresentar médiuns fabulosos, oradores fabulosos, é transformarmos para melhor. Agora, dessa forma, mergulhados no orgulho, no egoísmo, na vontade de aparecer, não estamos realizando a nossa tarefa de casa. Eu não sei se eu me apresentei para os ouvintes, eu sou Eliana Haddad, do Correio Fraterno, e gostaria de fazer uma última pergunta. Você, como filha do Herculano, se o Herculano estivesse aqui, o que ele faria? Olha, ainda bem que Herculano está num mundo melhor, numa dimensão melhor. Se ele estivesse aqui, ele teria outro infarte e desencarnaria rapidinho, porque tem horas que não dá para aguentar. Tem horas que a ignorância é tão grande que eu me pergunto, por que falam tão pouco? Por que o pessoal não tem a coragem de falar? Medo do quê? Não devemos temer nada. Se formos afastados de congressos, se formos afastados de instituições como Herculano foi, pouco importa. Importa estar bem com o mundo espiritual. Importa ser honesto, ser correto e servir a Jesus. Não servimos aos homens, não servimos a ideias pessoais, não servimos a nós mesmos. Já erramos com o cristianismo. Não podemos repetir com o espiritismo. Vergonha. Heloísa, Isabel do Correio Fraterno, como trabalhadora na área de educação por algum tempo e admiradora do seu trabalho, vou abordar um assunto que não é novidade para nós, mas que eu percebo preocupação em determinadas cidades, como por exemplo Uberlândia, que começou toda uma campanha preocupada com os jovens na casa espírita. Que espaço é esse? Cadê esses jovens na casa, né? E a gente sabe, como você mesmo falou, a gente vive tempos de muitas mudanças, de uma tecnologia extremamente presente, que acaba sendo um instrumento, mas também uma concorrência na questão do desvio da atenção desses jovens, né? Para alguma coisa que seja realmente formadora dessa personalidade. Que caminho será que teremos que tomar? Que você, como educadora, né, como toda a sua formação, que proposta você teria, sugestão para essas casas, para nós no movimento espírita, na questão do jovem? Aqui no Congresso encontramos um número intenso de jovens, bem jovens. Ou seja, a Casa Espírita, o Movimento Espírita de Franca, o trabalho da USE está
atendendo ao grande número de jovens, senão eles não estariam presentes e interessados. E é isso que nós temos que analisar. Os jovens que não estão interessados, qual é o trabalho da Casa Espírita? Está apresentando filmes, discussões? Os idosos estão dando chance aos jovens no movimento espírita ou pensam que são eternos no corpo físico? Porque tem idoso que acha que, como é imortal, o corpo físico vai também acompanhar. Então temos que trabalharmos na oração e na vigilância para darmos chance aos jovens, com cuidado porque alguns são novidadeiros, com cuidado porque alguns são impulsivos, mas eles têm a qualidade da força, da coragem, da alegria. É uma equipe, união, crianças, jovens, idosos, na construção de um mundo melhor. Um outro assunto, comunicação espírita. Gostaria que você analisasse o que está se comunicando, como está se comunicando e que você nos orientasse o que seria preciso para a gente melhorar essa comunicação. Por enquanto eu fico mais com os médiuns antigos, os médiuns que estudavam Kardec, os médiuns humildes, os médiuns que não eram vendedores de livros, os médiuns que se sabiam instrumentos do plano espiritual. Ivone Pereira, Chico Xavier, que doavam os direitos autorais para obras assistenciais. Amo esses irmãos que compreenderam, dai de graça o que de graça recebeste. Agora, tem uma invasão de livros, tem editoras que nem nunca foram espíritas, que também estão aproveitando o desejo dos espíritas de lerem, aqueles que se iniciam, e lançam qualquer livro. Hoje eu selecionava, eu fui pegar lá meu bônus, eu selecionava. Peguei apenas livros de médiuns conhecidos. De vez em quando eu pego um médium novo e leio essas besteiras que eu já citei, reencarnação em qualquer parte. O Dr. Sanson, no Céu e Inferno, diz: não existe sexo no mundo espiritual como na Terra, só nos lugares de espíritos necessitados. As ideias têm que ser estudadas na obra de Kardec, dos escritores sérios e dos médios sérios. Aí depois pode-se ler outras coisas selecionando, mas aí o próprio indivíduo não vai perder tempo lendo bobagem. Nós agradecemos, um grande abraço. Obrigada. E até mais. Obrigada, queridas, obrigada. Luísa, você, a partir das 7h30 de hoje, você faz a conferência pública Espiritismo, Estudo e Prática. Isso. E a gente queria agradecer as suas palavras, sempre tão inteligentes, obrigada, sempre tão reflexivas naquilo que contém. E a gente gostaria de que você encerrasse levando uma mensagem final aos nossos amigos internautas, às pessoas que estão ouvindo a Web Rádio Fraternidade e a Rede Amigo Espírita. Quanta gente nos ouvindo, que beleza esse século XXI que nos dá essa oportunidade a doutrina espírita. Repito, um trabalho da USE que se fazia presente em todos os centros e tem que se manter. Estudar Kardec, compreender Kardec, praticar Kardec, porque Kardec representa a equipe do Espírito de Verdade, dirigido por Jesus de Nazaré, o nosso irmão mais velho. Amar o próximo, respeitar o próximo, mas respeitar sobretudo a doutrina espírita. Em nome de amizades, em nome de interesses pessoais, não podemos permitir que enxertos espúrios se introduzam na doutrina espírita. Nos será perguntado, como diz o Evangelho em relação às crianças: que fizeste da doutrina espírita que te foi deixada? Que possamos dizer: fiz o melhor possível. Obrigada. Nós gostaríamos, inclusive, de informar a coordenação de comunicação social aqui do Congresso de Franca, né, que, de acordo com informações que chegaram do nosso estúdio, nós já tivemos até agora mais de 10.500 acessos. Pessoas que estão em sintonia, acompanhando apenas a transmissão da Rádio Fraternidade, sem falar nos ouvintes, que logicamente deve ser muito mais do que
porque da web, que acompanham as transmissões da Rede Amigo Espírita, que está aqui não somente jogando o áudio, como também as imagens deste congresso para todos os países da Terra, né? Então, é uma informação que eu te passo nesse momento, e eu gostaria que você também falasse alguma coisa sobre a realização deste congresso aqui na cidade de Franca. Eu vou passar algumas informações que ainda não foram divulgadas no congresso. Nós tivemos a participação de 1.120 pessoas no congresso. Isso é esse número total é relacionado a congressistas e os voluntários aqui presentes. Estão nos ajudando nesses 4 dias de congresso. Nós tivemos a participação ou representantes de 100 cidades do Brasil. 86 no estado de São Paulo e 14 além do estado de São Paulo, nos outros estados. Total de 9 estados participantes desse trabalho. Obviamente, o maior número de pessoas, da ordem de 40%, são pessoas aqui de Franca. Essas cidades que mais enviaram os congressistas, pela ordem: Franca, São Paulo, Ribeirão Preto, Santos e São Vicente. Santos e São Vicente a gente entende que tem uma explicação lógica, porque possivelmente Santos será a próxima cidade a sediar o 16º Congresso Estadual de Espiritismo. As pessoas estão gostando muito, estão satisfeitas com os âncoras, as pessoas que estão fazendo as palestras, as conferências. Hoje, especificamente na parte da tarde, são as oficinas. Temos 18 oficinas sendo realizadas com os departamentos da USE e com entidades especializadas convidadas para fazerem parte dessas oficinas. E eu tenho a dizer que realmente o congresso é um sucesso, está sendo realmente um sucesso. E a gente nota em cada uma das pessoas participantes a solidariedade à flor da pele, no sentido de estarmos aqui unidos, reunidos, nos confraternizando e demonstrando a solidariedade entre os espíritas. Muito obrigado. E assim, amigos, nós estamos chegando ao final desta transmissão ao vivo, aqui da sala de imprensa da Escola Pestalozzi, onde se realiza o 15º Congresso Espírita do Estado de São Paulo, promovido pela USE, em parceria com as USEs municipais de quase todas as comunidades do interior do Estado de São Paulo. Daqui, nós iremos para as oficinas, ver se a gente consegue fazer algum trabalho de transmissão e de reportagem sobre aquilo que está sendo mostrado, apresentado e discutido nessas oficinas, para que os nossos amigos que nos acompanham através da web da Rede Amigo Espírita tenham conhecimento de todas as nuances daquilo que está acontecendo na cidade de Franca, dentro deste Congresso Espírita, que se realiza nessa magnífica Escola Pestalozzi, que é uma instituição espírita administrada por espíritas de Franca, Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos e até logo mais, se Deus quiser. Parabéns pelo entusiasmo. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.